Yeshua, Jesus, de onde vem esse J? Yehoshua, qual é o nome de Jesus, afinal de contas? Bom, eu já respondi essa pergunta no meu Instagram, no meu TikTok, sim, eu tô lá no TikTok, né? Instagram, @VictorFontana, dígito 1, TikTok, @tiofontana, porque na rede da molecada lá, eu sou um tio, né? Já respondi essa pergunta de maneira curta por lá. Hoje aqui eu vou dar uma explicação um tanto mais longa a respeito desses nomes de Jesus e como que são essas coisas, tá bom? Bom, antes de mais nada, olá, o meu nome é Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda o canal a crescer, mas ajuda também você a receber as notificações ou mesmo aparecer aí no seu na sua home do YouTube mais vídeos aqui do canal e vídeos de teologia e Bíblia de outros canais relacionados aqui com aquilo que a gente faz. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, a inscrição e a notificação não são válidos apenas para receber conteúdo do meu canal, mas também de outros que falam de Bíblia de teologia. E sem mais delongas, vamos falar de Jesus e do seu nome. Antes de mais nada, a gente precisa começar dizendo que não existe nada de mágico no nome de Jesus. E com mágico, o que eu quero dizer? Que a utilização do nome de Jesus dá um tipo de comando sobrenatural sobre as coisas e que, portanto, a gente precisaria descobrir qual é o nome original para que este nome original seja o verdadeiro nome invocado para que o mundo sobrenatural se comporte de uma determinada maneira. A gente não tem nenhuma evidência bíblica ou nenhuma parte da Bíblia indo nessa direção. O que nós temos a respeito do nome de Jesus e da sua pronúncia como algo verdadeiramente poderoso diz respeito à autoridade desse nome. Em algumas ocasiões no Novo Testamento, no que diz respeito ao nome de Jesus em orações, orando em nome de Jesus, e sobretudo na declaração de Paulo, quando em Filipenses ele diz que Deus deu a ele o nome sobre todo nome. Lá em Filipenses 2, dizendo, né, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de um poder sobrenatural que movimenta os espíritos ou algo etéreo, fantasmagórico, mas a gente está falando de algo concreto e verdadeiro. A gente está falando sobre Deus conceder a Jesus o poder escatológico de sentar ao trono e julgar as nações. Mais do que isso, o nome de Jesus ser autoridade sobre qualquer nome importante de qualquer autoridade terrena. Mais ou menos na linha daquilo que no mundo antigo a gente percebe, por exemplo, na Torre de Babel. Qual que era a ideia de construir a torre? Era construir uma torre para que, ao vendo o tamanho daquela torre, ao ver o tamanho daquela torre, ou vendo o tamanho daquela torre, as pessoas ao redor dissessem: o nome dessas pessoas é importante, o nome deles é famoso, por isso a autoridade desses caras. E o que está sendo conferido a Jesus aqui é a autoridade sobre todas essas autoridades terrenas que chefiam nações, que comandam grandes projetos, que querem fazer seus nomes famosos, essa autoridade escatológica de Jesus julgando todas as nações. Nisso que se resume o poder de Jesus e do nome de Jesus que Deus dá a ele quando ele se humilha, que é a tônica do hino cristológico do capítulo 2 da carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo. Dito isso, a gente sabe que quando a gente lê essa carta aos Filipenses,
Quando Paulo escreve o nome Jesus ali, ele escreve em grego. O Novo Testamento é inteiro escrito em grego, é o seu idioma original. E então, o nome pelo qual nós conhecemos Jesus é o nome em grego, Jesus. Nós temos como fonte primária para conhecer quem é Jesus os documentos do Novo Testamento. Esses documentos estão em grego e, no grego, o nome de Jesus é Jesus. Exatamente dessa forma. Jesus. Agora, a gente sabe que entre os discípulos e a família de Jesus, Maria e José, embora o grego fosse conhecido e uma espécie de segunda língua para a maioria deles, que precisariam da utilização do idioma grego para as transações comerciais, principalmente, para sobreviver ali, embora o grego fosse um idioma conhecido, era um segundo idioma e não muito bem falado. Por isso, provavelmente, a gente teria Jesus sendo chamado com frequência na Galileia e na parte final do seu ministério na Judéia, pela versão aramaica do que seria Jesus. E o que seria essa versão aramaica do grego Jesus, que provavelmente foi o nome de batismo que Jesus recebeu? Essa versão aramaica é Yeshua. E a gente tem essa atestação, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a palavra aparece, por exemplo, em Esdras 5:2, o nome que aparece ali, em português vai estar escrito Jesua, mas no original, no idioma original, em aramaico, você vai encontrar ali Yeshua. E a tradução de Yeshua para o grego, na primeira tradução para grego do Antigo Testamento, então, Antigo Testamento escrito em hebraico, algumas porções em aramaico, Esdras, por exemplo, em aramaico, Novo Testamento escrito em grego. Esdras, em aramaico, aparece ali Yeshua. Quando isso é traduzido para o grego, na Septuaginta, Septuaginta é a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, pega o hebraico, pega o aramaico, traz tudo para o grego, Yeshua é traduzido como Jesus. Então, essa e outras atestações documentais, de documentos textuais, a gente tem para poder deduzir que o que nós conhecemos em grego, descrito como Jesus Cristo, como Jesus Cristo, ali em grego no Novo Testamento, provavelmente era falado entre os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, os pais de Jesus, como Yeshua, que é uma abreviação do hebraico Yehoshua, Josué, Deus é a minha salvação, ou Deus é a salvação, algo mais ou menos nesses termos, como uma tradução direta do que seria esse nome, certo? Então, Yehoshua, uma contração quando você faz a transição para o aramaico, Yeshua, quando você transpõe isso para o grego, Jesus. É simplesmente uma mudança de como o nome é tratado de acordo com a língua que está sendo falada. Um exemplo disso no cotidiano atual nosso é, por exemplo, o nome de Pedro. Pedro, em português, é assim, a gente fala exatamente desse jeito, Pedro. E em grego, Petros, parecido. Em inglês, Peter. Em francês, Pierre. E assim vai. A gente pode ir para diversos idiomas e em cada idioma você tem uma versão mais ou menos parecida com o nome original que facilita a pronúncia para os falantes comuns daquele idioma no qual se está falando. Então, quando eu estou falando de Pedro com você, o tempo todo eu estou falando Pedro, e isso é mais fácil do que falar Petros, embora Petros no português tenha aí uma certa facilidade para se falar, mas eu estou falando do Pedro e tal, se eu, por exemplo, tenho que falar de um Peter, eu nem vou falar Peter, talvez eu falo Peter. Não vou preservar aquela pronúncia, certo? Então, os nomes, eles vão mudando
de acordo com o idioma. E é simplesmente uma transposição de idiomas. Esse dígrafo, sh, esse som que a gente tem em português no CH e em algumas palavras com X, que no hebraico, no aramaico aparecem com SH, que correspondem à letra Shin, que também pode ser, dependendo de como ela está sinalizada no texto massorético, pode ser Sin com som de S, né? Quando aparece o Shin, que dá esse SH, o pessoal que fala grego não pronuncia esse SH. Então, de Yeshua vira Jesus. Tira-se esse dígrafo com som de sh pra gente, esse chiado, certo? E coloca-se essa sonorização que corresponde para nós à letra S, no grego o sigma, tá? Então é assim que a coisa vai acontecendo, simplesmente por causa dessa transposição de um idioma para o outro. Então quando se fala em verdadeiro nome de Jesus, provavelmente ele era chamado pelos seus amigos de Yeshua. E pelos cristãos do primeiro século, ele era chamado majoritariamente de Jesus. Por quê? A maioria dos cristãos do primeiro século falava o grego. A maioria deles, inclusive judeus de fala helênica. A gente vê isso lá no livro de Atos, né? Alguns judeus de fala helênica. Então, os documentos do Novo Testamento ali, todos Jesus. Mais do que isso, o Antigo Testamento mais comumente citado, a versão do Antigo Testamento mais comumente citada no Novo Testamento é precisamente a Septuaginta, a tradução do texto hebraico e aramaico para o grego, indicando uma familiaridade daqueles cristãos precisamente com essa versão, que é a mais popular, a mais difundida, a mais fácil de se encontrar no mundo antigo. Então existia uma familiaridade com o Antigo Testamento no grego. De forma que este nome, Jesus, que aparece no Antigo Testamento no grego também, era algo familiar aos ouvidos dos cristãos do primeiro século. E assim ele vai sendo chamado. Além disso, quando a gente fala Ye, esse ditongo, tá? Ye, essas duas vogais juntas, certo? Ela é representada em diversos idiomas com a letra J. Em diversos idiomas, a sinalização gráfica desse Ye é um JE, tá? Por exemplo, tem um teólogo do Novo Testamento extremamente famoso, que comumente aqui no Brasil a gente chama de Joaquim Jeremias, mas ele é alemão. Então, o Jeremias é um JE, Jeremias. E então, Jesus vai ser grafado com J em diversas sinalizações alfabéticas. E nas línguas em que o J é pronunciado com esse som de J, vira Jesus, como é o caso do português, como é o caso do inglês, Jesus, Jesus em português. Agora, onde o J tem outro som, você não vai falar Jesus. Você vai falar em espanhol, você vai falar Jesus. Tá? Então, é meramente essa transposição de um idioma para o outro que vai fazendo com que a gente fale desses nomes da maneira como se adequa melhor ao falante comum da língua na qual a gente está falando. Tá? O que é importante para que a gente tenha conosco? Primeiro, que o nome de Jesus não é mágico. E segundo, que esse nome, ele é um nome que resiste à prova do tempo e que tem esse poder escatológico final, é o nome do Rei do Universo que há de reinar sobre toda a terra, do soberano Jesus. Ele é sim o menino Jesus, mas ele é o Rei Jesus que vem.
é o Jesus, é o Rei vitorioso Jesus que vem. Mais importante do que se preocupar se eu vou chamar ele de Yeshua ou se eu vou chamá-lo de Jesus, e é evidente que em alguns contextos étnicos, por uma manutenção cultural, a pessoa prefira manter o nome Yeshua. Um judeu messiânico que queira manter o nome Yeshua, acho completamente racional, aceitável, compreensível, respeitável. Por quê? Precisamente por isso. Porque faz parte da cultura dele esse nome original. Então mantém-se. A pessoa quer manter a sua identidade quando ela está imersa numa outra cultura, a sua identidade cultural, uma das coisas que ela faz é preservar a maneira como se fala a respeito dos nomes. Então é absolutamente natural que um judeu messiânico queira chamar Jesus de Yeshua. E tá tudo certo. E tá tudo absolutamente certo. Tá? Dito isso, Jesus, Yeshua, Yehoshua, o importante é que ele é rei das nações, o importante é que ele é rei sobre todos os povos, o importante é que esse nome é um nome sobre todo nome, que ensina o que é reinar não com a mão impiedosa de um grande exército dominador, mas por meio de um amor que transforma espadas em arados. Isso é o que eu tinha para falar a respeito de Jesus. O que você tem para dizer a respeito de Jesus na sua vida? Isso é também importante. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.